caso surpreendente. O Nair começa perguntando se está tudo bem, mas ela diz que não e fala que está ocupada. Ele fala que ela é incrível, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que ela tem uma pele linda, mas ela pede para ele não insistir, então ele pergunta por que ela é tão rude. Ele fala que só gostaria de saber o nome dela e pede para ela esperar, e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela foi rude sem motivo e caminha em direção ao carro. E dentro do carro, quando ele a vê voltando, ele fala que ele só quer ver o que ela vai dizer. Ele pergunta e aí, e ela pede com licença e pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece e pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de saber se ela pode pegar o número dele, e ele pergunta se agora ela quer o número dele e diz que ela acabou de rejeitá-lo. Ela pergunta o nome dele e ele pergunta por que agora isso importa. Ela fala que gostaria de conversar com ele, mas já ele fala que ela foi muito rude com ele, que ele só disse que ela tem uma pele bonita e que ela pelo menos poderia ter agradecido, e ela diz que agradeceu. Ele fala que ela não agradeceu e que ela só continuou andando, e ela agradece. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que ela quer mais uma chance. Ele pergunta chance para quê e ela diz para mostrar que ela é uma pessoa diferente. Ele fala que entendeu e em seguida se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pede para ela esperar um segundo que ele vai sair do carro. Ele fala que ela disse que o nome dela é Mariah e em seguida pergunta de onde ela é, e ela diz que é do Texas. Ele fala que é de Ohio e pergunta de que parte do Texas ela é. Ela fala que é de Houston e ele fala que entendeu e pergunta por que ela foi tão rude e diz que ele só estava tentando ter uma conversa com ela. Ela fala que só estava brincando e que além disso ela estava no telefone e que ela não queria ser interrompida. Ele pede desculpa e fala que tentou conversar com ela porque ela é incrível, e ela agradece. Ele pergunta quantas tatuagens ela tem, ela diz que tem 8. Ele fala que está faltando o nome dele e ela diz que tem coragem de tatuar o nome dele. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. E em seguida ele pede para ela dar uma volta. E depois disso ele diz para ela entrar. Vendo que ela não estava conseguindo abrir, ele fala que ela já pode abrir. Ele fala que é só puxar com força. Ele pergunta se ela sabe por que não está abrindo e ela pergunta por quê. E ele diz que não está abrindo porque ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? E ele diz que ela pode ir para casa andando. O Landon começa o vídeo dizendo que ele acha essa garota muito linda. E ainda sem ela ouvir, ele diz que vocês sabem que essa garota faz exatamente o tipo dele. Ele pergunta se está tudo bem e já ela pergunta se ele está falando com ela, então ele fala que ele não está vendo mais ninguém. Ela pergunta e aí? E ele fala que o nome dele é Landon e que ela é muito linda. Ela agradece e diz que está com pressa e que foi um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome para ele demora um pouco para entender, mas em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas já ela pergunta se ele não estava indo para o outro lado. Ele fala que ele pode acompanhá-la, mas ela diz que está com pressa e que vai precisar andar rápido. Ele pergunta se ela poderia dar o número para ele e ele diz que gostaria de conhecê-la. Ela fala que talvez ela possa dar o Snapchat dela, mas ele fala que prefere o número dela. E ela fala que quem sabe de uma próxima vez e que talvez eles possam se ver por aí. Então ele fala que está tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se é dele e ele pergunta o que ela disse. Então, mais uma vez, ela pergunta se é dele. Ele fala que é claro que o carro é dele e pergunta por quê, e ela diz porque é um carro muito bom. Ela fala que se ele quiser, ela pode dar o número ou o Instagram pra ele, mas ele fala que não está ouvindo. Então ela repete novamente. Ele pergunta por que ela quer dar o número pra ele, ela fala que talvez eles possam sair para jantar. E ele pergunta por que só agora ela quer dar um número pra ele. Ela fala que acabou de mandar uma mensagem e que sendo assim ela não tem mais compromisso. Ele pede
pede pra ela falar sério e pergunta se ela quer que ele acredite nisso. Ela fala que é verdade e pergunta pra onde ele vai, e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela fala que ele não precisa falar assim com ela, e conta pra ele que ela faz cabelo e fala que ele poderia investir no negócio dela. Ele fala que o que ela está dizendo não faz sentido e pergunta se ela quer um patrocinador, e fala que ele não vai ser essa pessoa. Ela começa a dizer alguma coisa, mas ele a interrompe e pergunta por que ela voltou, e fala que obviamente não foi porque ela está interessada nele. E ela fala que é claro que ela gostou dele. E como de costume, ele fica ali algum tempo se fazendo de difícil, mas por final a convida para entrar. E já dentro do carro, ela já chega cheia de atitude e pergunta pra onde eles vão e fala que eles poderiam sair pra comer alguma coisa, mas ele diz que eles não vão a lugar nenhum. Ela pergunta por que não e ele diz porque ela não merece. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e fala que ele ainda nem a conhece. Ele fala que já viu o suficiente e o que ele viu ele não gostou. Ela fala que tanto faz e diz que ele fala demais. Ele fala que ele que já ouviu demais e em seguida deseja uma ótima caminhada pra ela. Ela pergunta se ele está falando sério e se ele vai deixá-la ir. E em seguida ela pede pra conversar com ele e fala que não está entendendo por que ele está fazendo isso. Ela diz que é claro que desde o começo ele se interessou por ela e que eles deveriam sair para jantar. Ele fala que vai ser melhor ela sair com os amigos dela porque ele já perdeu o interesse. Ela fala que gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que não curte interesseira e que chegou a hora dela sair do carro dele. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que ela só quis conversar com ele depois de ver o carro dele e que isso é um fato. E ela diz que pra ela tanto faz. O Nate começa dizendo que ele gostou do tênis dela e em seguida ele se apresenta. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta pra onde ela vai e ela diz que está indo encontrar o namorado dela. Ele fala que gostaria de falar com ela rápido e diz que ele é novo na área. E como ela fala que não pode, ele pergunta se ela está com pressa e pede o número dela. Mas ela pede desculpas e diz que precisa ir. Então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ele diz que ela não estava a fim mesmo de conversar. E agora, quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta se aconteceu alguma coisa e se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e que ela gostaria de se desculpar. Ele pergunta desculpar pelo quê e ela diz pela maneira que ela falou com ele. Então ele diz que ela o ignorou completamente. Ela fala que reconhece que não deveria ter feito isso e que ela foi rude com ele. Ele pergunta por que ela não quis conversar com ele no começo e também pergunta se ela estava focada no namorado dela. Ela diz que um pouco, então ele pergunta se ela não deveria continuar focada no namorado dela, mas ela o interrompe e diz que ela só estava caminhando naquela direção. Ele pergunta por que ela parou de seguir o caminho dela e resolveu voltar. Ela fala que estava andando naquela direção e que decidiu olhar para trás e que viu o carro dele. Ele pergunta se ela gostou do carro dele, ela diz que sim e fala que é um carro muito legal. Então ele diz que esse é um dos favoritos da coleção dele. Ela pergunta se ele tem uma coleção e ele diz que sim e fala que ele gosta muito de carros e que ele tem uma coleção. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Então ela resolve abrir o jogo e fala que, para ser sincera, ela não tem namorado. E é claro, ele pergunta então porque ela disse que tinha. E como mais uma vez ela pede desculpas, ele fala que pelo menos ela pediu desculpas e fala que ele se interessou por ela, mas que ele sente que ela não se interessou por ele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta se ela acha que uma pessoa como ele deveria conhecê-la e ela diz que sim. E ele pergunta por quê. Ela não responde, então ele diz que ela mudou de ideia muito rápido. Ela diz que já pediu desculpas, mas ele fala que ainda que ela tenha pedido desculpas, ele não acha que seja sincero. Ela fala que está sendo sincera, então ele pergunta se ela é uma pessoa sincera e ela diz que sim. Ele fala que isso parece bom e ela diz que está muito quente ali fora e pergunta se ela pode entrar. Mas ele ainda fica ali muito tempo conversando com ela, mas por final acaba deixando entrar.
e nesse momento ela oferece o número pra ele. Ele fala que isso é muito louco porque o humor dela mudou muito rápido. Ela diz que ele pode pegar o número dela e que depois eles podem fazer alguma coisa. E ele fala que não sabe se ele realmente precisa pegar o número dela, já que no começo ela não parecia muito interessada. E ela fala que já disse que está interessada nele. Ele fala que não sabe se ela está falando a verdade, que ele só está tentando entender o que está acontecendo e pergunta se ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que gostou do estilo de vida dele, mas ele fala que ela nem o conhece para saber que estilo de vida ele tem. Ele fala que além disso, agora ele está achando que ela é interesseira porque ela só voltou depois de ver o carro dele e que antes ela estava dando a desculpa de que tinha um namorado. Ela fala que realmente disse isso, mas que agora ela está sendo sincera e diz que ela não tem namorado. E ele fala que tudo bem, mas que ela disse que tinha. E depois que ela diz que ele pode ser o próximo namorado dela, ele fala que ele nem a conhece e que ele não curte interesseiras. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Landon começa a conversa perguntando se está tudo bem e diz que ela é linda. Ela agradece e ele se apresenta. Ela fala que o nome dela é Jasmine e que tem pessoas esperando por ela agora. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim. Ele pergunta como está o dia dela hoje. E ela diz que está bem, mas que está com pressa e que precisa ir. Ele fala que entende que ela está com pressa, mas como ela é muito bonita, ele decidiu começar uma conversa. Ela fala que ele não faz o tipo dela, então ele pergunta qual o tipo dela. Ela diz que não sabe e mais uma vez diz que tem namorado. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas ela diz que realmente está com pressa e que precisa ir. Então ele se despede dela. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que o compromisso dela acabou de ser cancelado e diz que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e diz que acabou de comprar. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, mas ele fala que já disse o nome dele e que parecia que ela não estava ouvindo. Ele fala que pensou que ela tivesse namorado e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele tem um carro legal e que ela decidiu voltar para dar um oi. Ele fala que não entendeu e ela pergunta se ela pode dar um passeio. Ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela pergunta se ela pode dar um passeio. Ele fala que ele já tem os compromissos dele e ela diz que ele deve ter algum tempinho para ela. E como ele pergunta tempo para quê, ela fala que eles poderiam dar uma volta, ir para o shopping, fazer compras. Ele fala que pensou que ela tivesse dito que ele não faz o tipo dela. Ela fica sem saber o que dizer e ele diz que está esperando a explicação e fala que ela disse que tinha um namorado. Ela fala que não tem namorado, então ele diz que ela mentiu para ele. Ela diz que muitas pessoas se aproximam dela e que às vezes ela acaba dizendo que tem namorado. Ela fala que gostaria de dar um passeio com ele e assim poder conhecê-lo. Ele pergunta por que a deixaria entrar no carro dele depois de tudo o que aconteceu. E como ela fala que eles podem recomeçar, ele diz que ela pode entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. E depois de muito tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela começa dizendo que ela é uma pessoa aventureira. Ela diz também que ela gosta de fazer compras, sair, conhecer novos lugares e também ela gosta muito de viajar. E assim do nada ela diz que gostaria de tirar umas férias e que dinheiro ele tem para isso. E ele pergunta o que o dinheiro dele tem a ver com isso. E ela diz que eles poderiam ir para as Maldivas. Ele fala que não faz sentido ela sugerir uma coisa como essa para uma pessoa que ela não conhece, e fala que isso só prova que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que isso é um fato, que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e ela diz que não, mas ele a interrompe e fala que não adianta mentir. Ele também lembra que ela disse que tinha um namorado e fala que já passou da hora dela sair do carro dele. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ela não quis conversar com ele antes de saber que tipo de carro que ele tinha. Ela fala que já disse que estava com pressa e ele diz que pra ele tanto faz e que ela pode sair do carro dele. E ela diz que pra ela também tanto faz. Já ele termina desejando uma ótima caminhada.
Nunca se sabe que pode ser ele, mas ele pergunta como assim e fala que ele mal a conhece. Ela fala que está dando uma chance para que ele possa conhecê-la, mas ele fala que ele mal a conhece e que ele não pretende gastar o dinheiro dele com ela. Ele fala que ele é um cavalheiro e que se ele a levasse para jantar, é claro que ele iria pagar a conta, mas que não ia passar disso. E ela responde dizendo: "Uau, você está sendo muito rude." Ele pergunta como assim ele está sendo rude e fala que ele está tratando com educação e que rude foi como ela falou com ele no começo. Ela fala que isso não significa, mas ele a interrompe e fala que significa que ela é interesseira. E mais uma vez ele fala que ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela.